Interessante que nós vamos aqui compartilhar com os irmãos. Os irmãos, se notarem bem, Deus fez tudo o que existe através da palavra. Haja céu, haja mar, haja luz, haja isso, haja aquilo. Mas quando foi para fazer o homem, aí ele teve o cuidado de manipular, ele teve o cuidado de fazer. E antes de fazer, ele arquitetou, ele projetou o homem, para que o homem fosse conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. E nota, meus irmãos, que a partir disso, quando eu falo homem, né, aqui até aqui, é o homem mesmo, né, o gênero masculino. Logo após vem a mulher vinda do homem, a primeira e única mulher que veio do homem. A partir daí, todos os homens veio através de uma mulher. Notou que interessante essa situação, né? Então a gente sempre fala, né, que felizes somos todos nós homens, porque Deus fez uma mulher. E se não fosse através da mulher, nós não estaríamos aqui. Amém? Glória a Deus. Mas, meus irmãos, o que eu quero dizer é o jeito e o tratado de Deus. Do que tu pensa aí que seja magnífico, belo, fantasticamente belo? Será que é uma cachoeira? Imagina aí as cataratas do Iguaçu, né? Não sei se os irmãos conhecem, mas imagina algo, ou um lugar mais bonito que os irmãos já foram, tiveram o prazer de ir. Imagina, ou sei lá, algo da natureza que seja grandioso, que seja imenso. Imaginou? Vocês não imaginaram nem 1/1000 da grandeza da obra de Deus. Amém? Eu vou explanar aqui rapidamente para que os irmãos entendam qual é o grande projeto de Deus. Amém? Imagina o nosso planeta Terra. O tamanho dele é grande, não é grande? Se tu pegar um ônibus ou um avião e ir até o Japão, tu vai voar 24 horas ou mais para chegar lá. E tu não deu a volta no planeta. O avião, ele vai voar mais ou menos em 500 km por hora. Imagina o tempo, a velocidade, o tempo e a distância que ele vai voar, e não deu a volta na Terra. Agora tu pega o planeta Vênus e coloca perto da Terra. É mais ou menos como tu pegar uma bolinha de tênis. Essa bolinha de tênis é o planeta Vênus. E sabe aquela bolinha de gude, a maiorzinha? Coloca do lado do planeta Vênus. É o planeta Terra. Entendeu o negócio? Agora, se quer ver algo mais assim, grandioso, pega o Sol. Pegou o Sol. Aí pega, sabe aquelas bolinhas de rolemã bem pequenininha? Coloca do lado do Sol. Esse é o planeta Vênus. E a bola maior é uma bola de boliche, né? Uma bola de boliche, né? Ou uma bola de capotão, que fica mais fácil os irmãos entenderem. E a bolinha pequenininha, a esfera de rolemã, é o planeta Vênus. Os cientistas descobriram uma estrela, né? Ou seja, um outro Sol, que é 50 vezes maior que o Sol, né? E perto do Sol, perto dessa estrela, o Sol quase some. Menor ainda a proporção. E tudo isso, fora as outras estrelas, fora as outras constelações que estão dentro de um universo grande e infinito aos nossos olhos. Amém? Até aqui, isso é um pouco da obra de Deus. Agora quero ver você dar glória a Deus agora. Você sabia que em tudo isso que eu falei, a obra-prima de Deus, aquilo que Ele mais preza é eu e você. Você é muito mais valioso do que todas essas estrelas do universo. Você é a obra-prima de Deus. Você foi
foi feito das mãos de Deus. Antes de você nascer, antes de você ser concebido, Deus já projetou você. Amém? Glória a Deus. E tudo isso, meus irmãos, para falar desse tema do Novembro Azul. É muito importante, meus irmãos, nós cuidarmos de nós mesmos. Aí eu falo diretamente para o homem, né? Então, o homem, que a mulher, ela tem uma cultura de se cuidar mais do que o homem. Por incrível que pareça, a mulher, ela se preocupa mais consigo do que o homem. Quem é casado vai notar que durante o ano, às vezes que a mulher vai no médico é muito maior, né, durante talvez um período de 3 meses, do que o homem vai no ano inteiro. E isso eu tiro por base por mim mesmo. Eu só vou no médico mesmo em último caso. O primeiro caso, se não está nada bom, eu já faço uma oração, meu Senhor, repreenda isso aqui, tá? E tudo mais. Isso é de praxe. Muitas vezes resolve. E se resolve, eu dou glória a Deus e a vida continua. Mas, meus irmãos, esta noite nós vamos ver e realmente nos convencer de que o projeto de Deus para nossas vidas é para que tudo em nós seja perfeitamente perfeito. Quando ele disse, eu vim para que todos tenham vida e vida com abundância. Você vai ver na sua Bíblia que ela está escrito vida com abundância e não vida em abundância ou vida na abundância, mas vida com abundância. E vida com abundância é uma vida em paz. O que pode tirar paz de um ser humano? Muitas coisas. Agora, a saúde, quando tem o diagnóstico e fala, olha, infelizmente, tu demorou muito para vir e agora o tratamento vai ser com radioterapia ou quimioterapia, porque o câncer está avançado. Aí é triste, né? Aí é complicado. Então, meus irmãos, campanhas como essa é muito bom para conscientizar, como o irmão disse, para nossa saúde a gente não pode ter vergonha, para nossa saúde a gente não pode ter acanhamento, nós temos que ter disposição para fazer com que a graça de Deus se manifeste em nós. Amém? Glória a Deus. Isso também é um agir de Deus em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Nós, meus queridos, nós não somos donos de absolutamente nada do que está aqui. Nós apenas temos vamos dizer assim, o direito de uso daquilo que nós pensamos que temos. Uma delas é o nosso próprio corpo. Amém? Um dado rápido aqui, antes de eu até ministrar sobre essa questão de nós não sermos donos do nosso corpo, que é também importante para nós enriquecermos tudo aquilo que nós já ouvimos aqui. E é uma estatística drástica, o que eu vou falar aqui. Irmãos, segundo o jornal da USP, cerca de 17 mil homens morrem por ano de câncer de próstata. 17 mil por ano. Amém? No mundo inteiro, é cerca de 9 milhões de homens morrem por ano de câncer de próstata. Nós vimos aqui que 61 ou 63 mil são diagnosticados, mas dentro desses grupos e mais outros grupos de outros anos, 17 mil vêm a falecer. Nós vimos que a cada 10, se eu não me falha a memória, a cada 10 diagnósticos, 3 vêm a falecer, né? Uma coisa assim. Então, desses 3, estão engrossando em 17 mil homens que morrem. Você sabe quantas pessoas já morreram na guerra da Síria? 500, uma cerca, né, de 500 mil pessoas. A
Acontece que o conflito da Síria começou em 1962. Amém? Se tu fazer um cálculo básico ali, não vou aqui fazer esse cálculo aqui, mas eu fiz em casa, né? Eu cheguei à conclusão que se morre mais que o dobro de homens o que se morre na guerra da Síria. E na guerra da Síria não é homem só que está morrendo, é homem, é mulher, é criança, é tudo ali está morrendo no conflito da Síria. Amém? No conflito da Síria, se nós fôssemos ver a quantidade de homens que morrem, eu estou falando isso só no Brasil. Amém? Só no Brasil se morre mais que o dobro de pessoas que morrem no conflito da Síria. Em 3 anos chega aproximadamente esse cálculo aí, né? Em 30 anos chega esse número de mortos da Síria. E a Síria está há 60 anos nesse conflito. Amém? Aí a gente pergunta, o que está acontecendo? Por que vem essa questão? Simplesmente por vários fatores. O primeiro fator é a falta de informação. A falta de informação que a população no geral tem. Aqui nós estamos num grande centro, onde nós temos acesso a tudo quanto é meios de comunicação. Nós temos aí WhatsApp, Facebook, nós temos jornais, nós temos revistas, nós temos rádio, nós temos todos os meios de comunicação, mas em todos os meios de comunicação há uma falha dessas informações. Não tem a não ser nessa época de campanha, mas fora essa época de campanha se fala em muitas coisas. Eu não quero fazer crítica em nada, mas aqui, meus irmãos, a mídia em tudo, ela está batendo muito forte na questão de não termos o preconceito em relação às minorias, seja religiosas, seja sexuais, seja enfim, raciais, enfim, em tudo que seja minoria, você vê que a mídia bate em cima. Vem uma novela, sai essa novela, vem a outra novela, sai aquela, vem a outra, e sempre está falando sobre o mesmo tema. Amém? Mas nessas questões de saúde, pouco se fala. Outro fator, como aqui falou, é o preconceito. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Eu fui fazer um exame desse, eu confesso que estou falho também, porque eu só fiz uma vez, e foi há 6 anos atrás. E fui realmente, né, mais ou menos no espírito desse ator aqui que passou aqui, né? Eu fui praticamente orando, né? E quando o médico falou, no seu caso eu não vou fazer toque nenhum, né? Eu falei, glória, né? Aleluia, né? Foi feito o exame de ultrassom, foi feito, vou até falar assim rapidamente também como que foi. Eu tive que beber mais ou menos uns 20 copinhos d'água daqueles descartáveis. Aí depois dos copinhos d'água, uma moça me falou assim pra mim, olha, tu desce aqui a calça, que eu falei assim, não é engraçado, vai ser com mulher, né? Achei estranho. Ela passou gel na minha barriga e apertando ali, aquela vontade de urinar lá, e ela apertando mais a bexiga, aquela coisa toda, né? E eu falei assim, daqui a pouco eu vou fazer algo aqui. Falando para ela, ela deu risada, tudo, né? E nesse momento eu não sabia se ia ter ou não um toque, né? E eu estava olhando no dedo dela, falei assim, o dedo dela é fino, né? Então, não sei se você deve. E aí vai. E ela tá passando aquele negócio lá, terminou, né? Eu falei, já acabou? Já posso ir embora? Não, você tem que ir no médico. Aí eu que fui no médico, aí até o doutor Jaime, né? Aí a primeira coisa, né? Eu olhei o dedo dele, eu falei, Jesus, misericórdia, né? Afasta de mim esse mal aí. E aí, a glória de Deus só tirou o sangue, viu o nível de PSA estava normal. E ele me disse que hoje,
né, o que eles estão fazendo? Estão fazendo exame nesse padrão, justamente por conta do preconceito. Então se faz primeiro todo esse procedimento, né, de ultrassom da bexiga, de todo, pelo menos, né, naquele instituto. Eu não sei se todas, né, se todos os urologistas fazem isso, mas eles olham, né, o exame de PSA, viu que está ok, está tudo certo, aí não tem nada. Agora, se tem alguma alteração, ou mesmo se está tudo ok, e o homem tem alguns sintomas, né, aí isso tem toda, como é que eu posso dizer, uma entrevista. Ele pergunta: quando te dá vontade de urinar, você tem que sair correndo que nem doido aí, senão acaba urinando nas calças? Ou então, quando foi perceber, já urinou nas calças? Eu falei: não, isso aí não. Ou então o contrário, né? Tá com aquela vontade de urinar tão terrível, chega lá, 2, 3 pingos só e não sai mais nada daquilo, e aquele sofrimento. São sinais, né? Ou se a próstata está muito flácida, ou ela está muito rígida. Se ela estiver muito rígida, ela aperta o canal, né, urinário, e aí o homem não consegue urinar. Então sente uma dor na bexiga muito grande, que nem o irmão falou, quando sente uma dor, né, no pé da bexiga, ela incha, ela chega até a enrijecer. Então aí, com o medicamento, ela volta ao normal. E quando está muito flácida, aí ele vira uma cachoeira ali, né, naquela coisa. Mas tudo tem conserto, vamos dizer assim, né, através de medicamentos. Mas para isso tem que ir no médico, né? Não é só orar, não é só estar louvando, glorificando, né? Tem que se cuidar também nesse sentido. Nós tivemos um caso, né, um irmão que tivemos a honra de congregar conosco, e estava tudo bem com ele. Ele não tinha sintomas nenhum, mas na época ele tinha 65 anos. Ele falou assim: eu vou resolver ir fazer, né? Está todo mundo fazendo, isso é questão acho que de uns 8 anos atrás. E quando ele fez, o PSA dele deu alterado. Aí quando foi fazer o exame de próstata, o médico falou: precisamos fazer um exame mais detalhado, porque, né, foi feito o toque, e no toque o médico falou: tem um caroço estranho na sua próstata. E aí foi fazer um outro exame. Então, meus irmãos, esse outro exame aí é muito complicado. Para não fazer esse exame, é 1000 vezes fazer 20 toques do que fazer esse exame, né? É um bastãozinho assim comprido de ferro, e vai tirar uma radiografia lá da próstata no reto. Você está entendendo essa situação? E aí, para fazer todo o diagnóstico. E coloca lá, e não é colocar e tirar, coloca lá e vai ficando lá, e a moça fica lá no computador e você fica lá, tal, e o negócio lá, e daquela situação. E a moça fala: não precisa ficar com vergonha não, porque é assim. Não, eu estou falando sério para os irmãos. Então, meus irmãos, para não passar por isso, é melhor a gente se prevenir, sim. É melhor a gente ir. Porque se passar por isso, aí a situação fica, né, mais crítica. No caso dele, foi diagnosticado câncer, e teve que fazer uma cirurgia. A cirurgia, no caso dele, né, e que todos fazem, é embaixo do umbigo. Faz uma abertura aqui, tira a bexiga de lado para chegar na próstata, porque ela fica nessa região aqui, mas no meio, sabe, do corpo humano do homem. Por isso que é via retal que dá para ver. Pelo umbigo não dá, você aperta lá, o médico não vai ver nada, não sente nada, porque além da capa de gordura do músculo, existe a bexiga que tampa a próstata. Então tem que ser pelo reto para fazer o exame. E aí foi feito esse exame e cortou aí parte da próstata dele. E sem contar que ficou 2 anos e meio com sintomas de pós-cirurgia terríveis, né? Usando fralda, teve que usar fralda durante 2 anos e meio, porque não segura mais a urina, o canal está solto.
Então o organismo beber uma água, em 2 minutos, né, tu sabe que vai do estômago para os rins, filtrou dos rins, joga para a bexiga. Jogou para a bexiga, aquilo ele vai, ele está livre o caminho, entendeu? E aí o homem não tem condições de segurar a urina, então aquilo lá está passando, está indo, você está entendendo? Está indo nessa situação. E aí, né, a gente olha e vê que tudo isso, meus irmãos, pode ser evitado se nós nos prevenirmos, se nós estivermos assim, né, tendo o cuidado de todo ano fazer esse exame. Eu vou confortar os irmãos, não tenha receio do toque, porque no começo é só o PSA mesmo lá para fazer, ver como é que está. De repente está tudo bem com você, aí você está tranquilo, conversa com o médico para ver a alimentação. Nós devemos cuidar da nossa alimentação, cuidado daquilo que você bebe, cuidado daquilo, dos hábitos e etc., que tudo isso influencia. Estado emocional também influencia muito. Pessoas que carrega, vou dizer assim para você, né, carrega lixo dentro de si, né, vou abrir um parênteses aqui, né, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer com carrega lixo. Não sei se os irmãos conhecem o Samuel Schwartzman, né? Essa família Schwartzman é tudo de jornalista, né? Eles são tudo da Folha e da Bandeirantes. Só que o Samuel é o pai deles, né? É um dos grandes da Bandeirantes ali, né? Certa vez ele estava na Folha de São Paulo e tinha aqui na Bandeirantes, né? Na rede Bandeirantes. Quando ele foi, era período de rodízio, então ele pediu um táxi. Então ele pegou o táxi para ir até a Bandeirantes, que fica ali no Morumbi, né? E aí a Folha fica no Campos Elíseos, ali na Barão de Limeira. Não sei se os irmãos conhecem aquele lado de lá, né? E aí o que aconteceu? O táxi estava indo, aí um outro rapaz veio e fechou ele. E no que ele fechou, né? E ainda o camarada fechando e xingou ele, xingou a mãe dele, xingou todo mundo, tal, aquela coisa toda. Coisa típica de trânsito de São Paulo, né? Um estressado daqui, outro estressado de lá. O taxista virou, pôs a cabeça para fora, assim, da janela, né, do carro, e disse assim: vai em paz e Deus te abençoe. Na hora o Samuel falou assim: não, calma aí, meu amigo, esse camarada quase acaba causando um acidente, um prejuízo muito grande para ti aqui, e tu fala que Deus abençoa ele. Eu sou judeu e nós judeus só abençoamos quem mora na casa de Jacó. Esse termo de morar na casa de Jacó significa pessoas que têm uma intimidade com Deus, vamos dizer assim, né? Judeus entre judeus, né? Em resumo. Então, judeus só abençoa judeus. Essa é a cultura deles. Então ele falou que eu só abençoo quem mora na casa de Jacó. E esse aí não mora, mas não passa nem na calçada da casa de Jacó, né? E tu dá uma bênção para ele. Ele falou, o taxista falou assim: pois é, o senhor é judeu, só abençoa quem mora na casa de Jacó. Mas eu sou cristão, eu sou de Jesus. E quem é de Jesus abençoa a todos, porque Jesus ele morreu por judeus, morreu pelos gentios, morreu por todos, absolutamente todos. E esse aí, o que ele fez foi só jogar o lixo dele para fora. Cabe a eu escolher se eu pego esse lixo para mim ou se eu desprezo. Nesse momento eu desprezei o lixo dele, mas eu fiquei com a graça de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, tudo isso para explicar para vocês o que é lixo, né? E tal e tudo mais. Isso, ele que escreveu na coluna do jornal dele, entendeu? Vamos dizer assim, esse testemunho aí, né? Então, tudo isso, meus irmãos, é para falar para vocês que tem muita gente, aí eu falo dos homens e mulheres, que acumula lixo dentro. É mágoa, é ressentimento, é tristeza, falta de perdão. Tudo isso
gera um mal para nós mesmos. Isso, meus irmãos, não é de Deus. O que não é de Deus não cabe a eu estar carregando. Está entendendo essa questão? Se eu tenho uma bronca com alguém, eu tenho que orar a Deus, pedir para Deus me dar sabedoria, pedir para Deus me dar discernimento, para que aquela situação seja arrancada de mim. Na minha vida não tem que ter lixo, na minha vida tem que ter a graça de Deus. Amém? Então, meus irmãos, quanto mais lixo eu tenho dentro de mim, mais isso reflete no meu estado emocional e isso gera na minha saúde. Vai no hospital do câncer, pergunta lá, aqui tem alguém que tem alguma mágoa? Aí todo mundo levanta a mão. Amém? Essa questão. Nós tivemos uma irmã que veio a falecer, acho que faz uns 2 anos, 3, né, mais. Né? Isso foi em 2013. 2013. Então ela foi diagnosticada no início como câncer de mama, né? Foi feito ela teve uma campanha também, né, nesse sentido, né, no caso foi o Setembro Rosa, que a mulher faz até um autoexame no chuveiro, né? Aquela, não sei como é, que faz né, cruza a mão para cá para ver, e ela sentiu como se fosse aqueles caroços de milho, né, dentro do seio. Ela foi ver e estava cheio de nódulo. E aí constatou câncer. Tirou, fez quimioterapia, caiu o cabelo. Não sei se os irmãos aqui chegou aqui o conhecimento, né, que tinha uma irmã nossa aqui, a nossa missionária conhece, já viu ela, né? E aí o que acontece? Tudo bem com ela, mas aquilo migrou para a axila, fez outra cirurgia e aquilo migrou para o cérebro, né? A parte foi para o cérebro. E aí no cérebro é só tratamento, aquela coisa toda. E aí ela veio a falecer, né? Mas antes de falecer nós fomos visitá-la, né? Ela estava internada no Hospital Pérola Baiton, né? Ali na Brigadeiro, que é um hospital, né, só da mulher. Então tudo que é relacionado à saúde da mulher é no Pérola Baiton ali, né? Então ali, e ela estava internada ali, e na ala dela tinha 2 mulheres, né? Eu fiz oração e elas pediram oração também. Eu perguntei, né? Tem alguma mágoa, algum ressentimento de alguém? Ela falou, balançou a cabeça, né? Então tá bom, eu vou orar para que isso saia de você. Fui na outra para orar, na outra paciente. Tem mágoa de alguém? Balançou a cabeça e viu. O câncer, meus irmãos, isso já é um estudo já comprovado, que a maior causa, né, do câncer, ou não digo a maior causa, mas que 90% dos pacientes que são diagnosticados com câncer tem uma mágoa, tem um ressentimento, tem algo assim, um sentimento negativo dentro de si. Então, meus irmãos, alegre-se no Senhor. Isso é bom. Alegre-se sempre no Senhor. Está triste, magoado, foi traído, foi traída, passou por uma situação de injustiça. Confia no Senhor, entrega-se a Ele e Ele tudo o fará. Está lá no Salmo 37, verso 6 em diante. Meus irmãos, nós devemos nos alegrar no Senhor, nós devemos nos jogar nos braços do Senhor. O mundo, ele é cruel, sim. As pessoas que não têm um convívio com o Senhor, elas são cruéis, sim. Por isso que nós devemos estar sempre na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Na presença do Senhor, nós somos, como eu posso dizer, nós temos uma blindagem, né? Uma blindagem, e Ele assim cuida verdadeiramente de nós. Esse Deus, Ele verdadeiramente é o nosso pastor que cuida de cada um de nós, e através dele nada faltará em nossas vidas. Amém?
Glória a Deus, aleluia. Quando eu falei, meus irmãos, nós devemos ter o cuidado do nosso corpo como algo que é um mandamento de Deus. Olha só o que diz em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Aí fica fácil, né? Glória a Aí Deus. fica fácil. Capítulo 6, o versículo 19 e 20. Olha só que interessante, ele diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, aos quais pertencem a Deus. Você reparou que eu li aqui, aquilo que tu acompanhou na tua Bíblia? Tu viu aqui que o corpo que nós temos não é algo que a gente pode tratar de qualquer jeito. Quando se fala, é pecado o crente tomar uma cachaçinha só, não vai ficar bêbado. A palavra diz, né, que nós não podemos nos embriagar. Mas será que um golinho só, né, de leve, né, só uma, né, antes da janta? Agora sim, abriu o apetite, né? Será que isso não pode, né? Aí vem a questão quando a gente lê um texto desse. O nosso corpo não é nosso, pertence a Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos verdadeiramente o santo do santo de Deus. Você está entendendo isso? Que tu é, independente se é homem ou mulher, aqui eu falo para a igreja toda, tu é o santo do santo de Deus. Glória a Deus. Cuida desse santuário, porque ele pertence a Deus. Eu vou mais além disso. Se tu trata teu corpo de qualquer jeito, tu tá pecando. E pecador não tem parte no banquete do Senhor. Amém, meus irmãos? Tu tem o dever, meus irmãos, de ser, como filhos de Deus, cuidar do teu corpo. Uma boa alimentação. Não come qualquer coisa, né? De vez em quando um torresminho, não vou dizer que, né? Ontem teve Black Friday no Burger King, pode ir lá aproveitar lá, né? Que parece que saiu a R$5, né? Um sanduíche lá e tal e tudo mais. Então, uma vez ou outra, meus irmãos, o organismo ele suporta, tá? Mas todo dia, tu vai ter o colesterol. Teu colesterol vai crescer, né? Vai aumentar.